chamado Zaqueu, e era este um homem chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos mostra a respeito desse texto de um homem que tinha uma posição na sociedade, um homem que muitos consideravam ser importante, um homem que muitos viam um homem abastado de muita riqueza, mas esse homem ouviu falar das coisas que Jesus fez, como nesta noite você também está ouvindo falar a respeito de Jesus. A Bíblia nos mostra que em determinada ocasião, Jesus estava ensinando quando de repente as crianças se chegaram até Jesus, e alguém tentou impedir as crianças de chegar até Jesus, mas Jesus não impediu as crianças, e disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Jesus não impede ninguém de chegar até Ele, e Ele não vai impedir ninguém que queira aceitar e se converter dos seus pecados, de chegar até a presença dEle. Hoje aqui neste bairro, o caminho continua aberto, as portas da salvação estão abertas aqui neste lugar, e o caminho só existe um. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. O caminho está posto aqui nesse lugar, para que você possa passar, aleluia, e encontrar com o Senhor Deus, que salva, que cura, que liberta, batiza com o Espírito Santo e que leva para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. De repente se aproxima, depois de Jesus abençoar as crianças, um jovem que era rico, e este jovem rico vai ter com Jesus, e ele ouve alguma coisa da parte de Jesus, e Jesus segue o seu trajeto, segue a sua viagem, porque o dinheiro não compra Jesus, aleluia, mas Jesus comprou a todos com o seu sangue puro, sangue que não tem pecado, sangue que vale mais do que qualquer ouro, do que qualquer prata, do que qualquer moeda, do que qualquer bitcoin, do que qualquer, aleluia, tipo de valor. O sangue de Jesus vale mais do que tudo isso. O sangue de Jesus é capaz de mudar as nossas vidas, de nos transformar. Oh glória, quando Jesus agora vai anunciar o seu amor à multidão. Jesus hoje, aleluia, veio anunciar aqui no Iedagós, aqui nesta rua, o seu tão grande amor. Jesus veio aqui, aleluia, para que esta rua, esta localidade, este bairro saiba o quanto Jesus se importa com vocês, e quanto Jesus Cristo ama vocês, como assim, irmão Rafael. Oh glória, quando a igreja de Jesus Cristo se reúne em evangelismo para fazer um culto na rua, para que o nome de Deus seja anunciado, para que Jesus Cristo seja apresentado nos bairros, isto é a forma de Jesus mostrar a vocês o quanto Ele se importa com a sua vida, porque Ele faz desse jeito. Ele chama a sua igreja e põe ela para o lado de fora, para que o mundo veja, aleluia, que Jesus ainda ama eles, ainda ama vocês. Oh glória, o evangelismo nada mais é do que a forma de Jesus mostrar que se importa com a sua vida. Como é, aleluia, que Jesus faz? Ele pega um grupo de pessoas, tira ela de dentro das suas casas, põe elas na porta da rua para anunciar que Jesus Cristo está pronto para te salvar, que Jesus Cristo te ama, que Jesus Cristo se importa com você. Ao contrário, essas pessoas jamais sairiam dos seus lares, jamais parariam aqui na frente e jamais iriam falar a respeito de alguém, aleluia, que não tivesse nenhum tipo de valor. Não, glorificado seja o nome de Jesus. Nós saímos de nossas casas com prazer e alegria no coração, porque Jesus, Ele tinha algo para dizer para
para a sua vida. E ele queria dizer o seguinte: eu amo, aleluia, cada um de vocês. Jesus te ama dentro do seu lar, dentro do seu quarto, dentro da sua casa, no seu sofá, com o seu celular na mão. Jesus manda lhe dizer esta noite que ele te ama e que ele se importa com você. Por isso ele colocou esta igreja do lado de fora, para você ver com os seus olhos que Jesus, aleluia, se importa com você. Oh glória! Quando Jesus agora anuncia o seu amor, Jesus agora se encontra com um homem cego, aleluia, cego de Jericó. Lá vai Jesus, aleluia, passando, e de repente um homem que não podia ver, porque tinha uma enfermidade no seu corpo, aleluia, a enfermidade atrapalhava a vida dele, a enfermidade fazia ele sofrer, a enfermidade, aleluia, tirava a sua alegria, a enfermidade tirava a sua paz. Oh glória! Mas ele ouviu passar, aleluia, e ouviu dizer, perdão, que Jesus estava passando, que Jesus iria passar. Ele ouviu alguém dizer que Jesus ia passar aonde ele estava, mas ele era cego, não podia ver, mas Jesus sabia que ele estava ali, assim como Jesus sabe que você se encontra aí onde você está, ouvindo a palavra dele, e que você também precisa de uma cura, também precisa de um socorro, e a cura que você precisa, o socorro que você necessita, só Jesus pode te dar, só Jesus tem socorro, aleluia. A Bíblia diz que ele é socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia diz: elevo meus olhos para os montes ou para cima, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. O seu socorro não se encontra na mão do homem, não se encontra na mão do vizinho, não se encontra na vida daquele que tem um carro, não se encontra na vida daquele que tem um convênio. O seu socorro só se encontra na mão de Jesus, se encontra com ele. É por isso que o Senhor Jesus, ele dá o desejo de você ouvir a palavra do Senhor. É por isso que Jesus lhe dá interesse nas coisas de Deus. Talvez você ainda não tomou uma decisão, não fez uma escolha, mas essa noite é noite oportuna de você sair do seu lar, sair da onde você está e entregar a sua vida a Jesus, porque só ele pode te dar o socorro. Oh glória! Aquele cego gritava e dizia: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez você também dentro do seu lar, ouvindo esta palavra onde quer que seja, tenha também pedido um socorro a Deus, tem pedido a Deus que tenha misericórdia da sua vida. A misericórdia chegou. Jesus colocou a igreja para o lado de fora, para que você tenha uma oportunidade de, aleluia, entregar o seu caminho a ele. Diz a palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Se é uma enfermidade, Jesus tem poder para curar. Se a porta do hospital está fechada, Jesus tem poder para abrir. Se precisa de uma cirurgia, ele abre, aleluia, as oportunidades para cirurgia. Se é uma cura milagrosa, Jesus faz milagre na terra dos viventes. Oh glória! Aí agora ele cura aquele cego, e o cego sai gritando e glorificando a Deus. É por isso que nós estamos aqui nesta noite anunciando o poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, porque um dia nós estávamos cegos, e não como aquele cego que estava fisicamente, mas espiritualmente nós estávamos cegos. A nossa mente não discernia as coisas de Deus, nós andávamos perdidos nos nossos próprios erros, nos nossos próprios delitos, mas um dia o Senhor Jesus arrancou a cegueira dos nossos olhos, e estamos aqui glorificando ao nome dele, para que, aleluia, o mundo saiba que Jesus transformou a nossa vida, que Jesus nos curou, abriu os nossos olhos, e hoje estamos aqui também, aleluia, para que você tenha essa oportunidade de entregar a tua vida a Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que agora aquele cego foi curado, gritava, glorificava a Deus, igual a igreja faz. A igreja glorifica, não é da glória a Deus, da glória alta. Às vezes alguém diz que povo que faz zoada, é porque Jesus, aleluia, transformou a nossa vida. Oh glória! É por isso que fazemos barulho, porque sabemos que nós éramos no mundo, sabemos o que Jesus fez na nossa vida, e não podemos nos calar. Nós começamos a abrir a nossa boca e a glorificar a Deus por tudo que ele tem feito na nossa vida. Diz a palavra do Senhor, aleluia.
aleluia, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que estamos alegres. O Senhor fez grandes coisas na vida de cada um que aqui se encontra, e tem feito grandes coisas, aleluia, nas nossas vidas, e é por isso que estamos com alegria aqui nesta noite no nosso coração, porque grandes coisas Jesus tem feito em nossas vidas, aleluia. Jesus agora vai passar, aleluia, na cidade de Jericó, curou um cego ali, vai passando, e a multidão era tão grande, que aquele homem rico, aleluia, ouviu falar das coisas de Jesus, e ele procurou ter um interesse, aleluia, em Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que ele procurava ver Jesus, mas ele sabia que não ia conseguir, porque Jesus era rodeado de uma multidão, aleluia, e ele era alguém de pequena estatura, era alguém baixinho, oh glória. Eu quero lhe dizer uma coisa, que independente de ser baixinho, de ser alto, Jesus vai te visitar hoje, aleluia. Jesus vai aí na tua casa se precisar. Jesus, ele entra através do som deste aparelho e te encontra na situação que você se encontra, aleluia. A Bíblia conta, louvado seja o nome de Jesus, que ele era pequeno, de pequena estatura, aleluia. Nós vamos nos lembrar agora de Gideão. A Bíblia diz que Deus escolheu a Gideão, e ele diz assim: Senhor, se o Senhor me escolheu, por que acontece tanta coisa ruim comigo? Aleluia. Ele vai dizer assim: Senhor, eu sou o menor na casa do meu pai. Gideão também se considerava pequeno, assim como Zaqueu. A Bíblia diz, aleluia, que estava ali Davi cuidando das ovelhas do seu pai, e Davi era o menor da casa do pai dele, oh glória. Mas Deus foi buscar Davi aonde ele estava, aleluia, e ninguém pôde fazer nada até que Davi chegasse, louvado seja o nome do Senhor. Alguém olhou para os irmãos de Davi e achava que Deus iria os escolher, mas a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê o que está por fora, mas Deus é diferente. Deus vê o que está por dentro, aleluia. A Bíblia diz agora que Zaqueu procurou uma estratégia. Zaqueu sobe em uma figueira brava, em uma árvore. Imagine você, as pessoas na laje da sua casa no alto, para poder ver Jesus, para ouvir Jesus, achando que está escondido. Tem pessoas que estão ouvindo o som deste aparelho, achando que está escondido, mas Jesus está aí, vendo a sua vida, contemplando a tua situação. Jesus está, aleluia, ao seu lado, e você ainda não percebeu. Oh glória. Zaqueu achou que subindo na figueira ele ia ver Jesus, e você talvez pense dessa mesma maneira, aleluia. Eu estou aqui em casa, eu estou aqui no cantinho, ouvindo falar de Jesus, mas Jesus não vai me ver. Mas eu quero lhe dizer essa noite, a igreja de Deus veio aqui fora, para você saber que Jesus está te vendo aí dentro da sua casa. A gente foi chamado para isso, chamados para fora, para que você possa entender que mesmo dentro de casa, Jesus, ele te vê. Jesus já lhe viu e Jesus está te vendo. Bendito seja o poderoso nome de Jesus. A Bíblia conta que agora Zaqueu achou que estava escondido de Jesus em cima da figueira, quando de repente Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Louvado seja o poderoso nome de Jesus. Zaqueu, desce depressa, ou seja, sai do escondido, aparece Zaqueu, porque Jesus Cristo quer entrar dentro da sua casa, oh glória. A Bíblia conta, aleluia, e o texto nos mostra que Zaqueu desceu correndo, desceu rapidamente, desceu com pressa e foi ter com Jesus. Essa noite é noite de você correr também para os pés de Jesus. É noite de você sair depressa do escondido e entregar a sua vida a Jesus. É noite de você ter essa oportunidade e não deixar ela passar, porque a oportunidade perdida não volta nunca mais. Oh glória, nós não podemos garantir que Deus te dê outra oportunidade, não podemos nem garantir que vamos chegar em casa, aleluia, e completar a nossa ida até em casa, porque não estamos esperando chegar em casa, não. Estamos esperando a Jesus Cristo voltar dos céus para buscar a igreja santa, limpa e arrebatar ela para perto de Deus. É isso que nós estamos esperando. Eu não garanto ninguém aqui chegar em casa, não garanto ninguém aqui ver o dia de amanhã, porque não estamos esperando o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Estamos esperando a Jesus
voltar para nos buscar. E nós queremos uma coisa, que você dê crédito à palavra de Deus. Entregue sua vida, porque se Jesus voltar hoje, você entregando a sua vida a Jesus, você sobe com ele para a glória, você sobe com ele para o céu, você sobe com ele para o paraíso. A Bíblia diz, louvado seja o nome de Jesus, que Jesus estava crucificado e cada lado dele tinha 2 ladrões. Ladrões não são pessoas boas, porque alguém disse que um ladrão daquele era bom. Não, ele era ladrão, ele era perverso, ele era mau conforme o outro ladrão. Só que na hora da sua morte, ele teve uma visão, ele teve uma revelação. Ele conseguiu perceber que aquele que estava na cruz do meio não era um simples condenado, mas ele percebeu que aquele era o Filho de Deus, que estava dando a vida em favor de muitos. Aleluia, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Se você está perdido, Jesus veio, foi para você, foi para te buscar, para te salvar e te levar para o céu. Oh glória, enquanto um dos ladrões dizia, se tu és o Cristo, desce dessa cruz, salva a ti mesmo e a nós também. O outro dizia o seguinte: ei, nem aqui temes a Deus, estando tu na mesma condenação. Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse Jesus, que mal ele fez? Aí ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh glória, Jesus não deu atenção ao outro que estava querendo que ele provasse que era Deus, não, porque quando a gente desafia ele não precisa nos provar nada. Ele é Deus se a gente acreditar, ele é Deus se a gente não acreditar. Se a gente acreditar, ele salva, se a gente não acreditar, ele salva do mesmo jeito. Ele faz o que ele quer, porque está escrito que todo o poder pertence a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Mas aquele ladrão que reconheceu ele como Filho de Deus, ele olha e diz o seguinte: assim em verdade te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Oh glória, eu não garanto a vida de ninguém, mas até na hora da morte, Jesus é poderoso para salvar. Aquele homem não se batizou, não, aquele homem, aleluia, só fez reconhecer na presença de todos que Jesus Cristo era o Senhor e garantiu a salvação eterna na pessoa bendita de Cristo Jesus. Assim também é na sua vida. Se você quiser, aleluia, a oportunidade agora, porque existe um céu, aleluia, que está preparado e Jesus, aleluia, está pronto para buscar a sua igreja. Por isso que eu disse, não garanto ninguém chegar em casa, aleluia, mas garanto uma coisa: o céu é real e está perto de ser aberto para a igreja entrar. Vai chegar a hora que a igreja de Cristo, aleluia, vai desaparecer dessa terra, porque existe um novo céu e a nova terra preparado para aqueles que entregaram a vida a Jesus. E essa oportunidade está sendo aberta para você, amigo ouvinte da palavra de Deus. Essa oportunidade está sendo aberta na tua vida. Hoje é noite de você também, assim como aquele ladrão, assim como Zaqueu, garantir a tua casa no céu, porque Jesus tem vida eterna para dar. Oh glória, a Bíblia diz que Zaqueu vai, louvado seja o nome do Senhor, desce depressa, e ele vai para a sua casa e Jesus com ele. Oh glória, quando Zaqueu, aleluia, abre as portas da casa dele para Jesus, alguém murmurou, alguém disse: como é que pode? Aleluia, aquele ali não tem condições de Jesus ir na casa dele. As pessoas acham que Jesus não vai na nossa casa, as pessoas acham que a gente não é digno dele, e não somos dignos dele não, mas ele nos amou de uma tal maneira que entregou a sua própria vida, para que todo dia aquele que cresce nele não morresse, mas tivesse a vida eterna. É por isso que estamos aqui, não porque merecemos, mas porque Jesus nos amou primeiro. Aleluia. Zaqueu abriu a porta da casa, mesmo alguém dizendo que Jesus não ia lá, mas Jesus entrou na casa dele, ceou, comeu, bebeu, ficou à vontade na casa de Zaqueu. E se você abrir a porta da sua casa, entregar a sua vida a Jesus, Jesus entra aí dentro, aleluia. Ele vai ficar à vontade na sua casa, vai comer com você, beber com você, vai dormir com você, acordar com você. Se você quiser a companhia de Jesus na sua vida, a oportunidade é hoje, a hora é agora. Jesus quer te salvar, quer transformar a sua vida.
vida. E se existe alguém para Jesus que ouviu o som deste aparelho, a oportunidade é agora, porque não sabemos o que há de acontecer daqui a 1 hora, daqui a 10 minutos, daqui a poucos segundos, mas sabemos de uma coisa: Jesus estará aqui ainda para salvar, libertar, transformar. E se estiver alguém, aleluia, ouvindo o som deste aparelho e quiser entregar a sua vida a Jesus, venha a Cristo, no nome de Jesus. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Volto a palavra ao pastor.